Bom dia, minhas irmãs, minhas amigas, meus amigos. Nós vamos fazer vou tentar fazer esse vídeo de uma duração de aproximadamente 30 minutos e sobre o princípio do começo. Então, é um título um pouco estranho, mas vai falar sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente vai entender um pouco o princípio, todas as coisas começando com 2, o número 2, tá bom? Então a gente vai começar com Gênesis 2:9. A gente vai ler rapidamente, vai tentar não me atardar muito. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no meio do jardim estão as duas árvores. Tá? Então, quando a gente... o começo começa com a palavra Bereshit, em hebreu, que quer dizer no começo, né? No começo Deus cria, começa a fazer a criação. E os rabinos se perguntaram durante um certo tempo, né? Porque eles estudam e meditam a palavra de Deus, por que o começo não começa com a letra A, que tem valor numérico 1, porque Deus é uno. Por que o começo começa com a letra beta, B, que tem valor numérico 2. E aí a gente vai ver que o princípio do começo começa sempre com 2. Então a gente vê que desde o começo no Éden tem duas árvores. O homem é criado à imagem de Deus, ele é criado uno, mas já no começo ele se divide em 2. Então, princípio 2, homem e mulher. E a gente vai ver aqui, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este endormeceu. Ele tomou uma de suas costelas, cerrou a carne em seu lugar. A gente já tinha visto isso. E o Adão disse, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então a gente já tinha visto que Deus criou também o homem e a mulher. E aí a gente vai continuar vendo que esta árvore que está no Éden, que é a árvore da vida, e uma árvore que é a árvore da vida e uma árvore que é a do conhecimento do bem e do mal, que alguns rabinos, eles não entendem, não é que eles não entendem, eles se perguntaram por que Deus coloca duas árvores no meio se uma delas não é para ser comida. E eles acharam que provavelmente ela deveria estar reservada para ser comida, mas numa ordem correta, não era o momento. Então, é muito provável que a árvore da vida deveria ser comida em primeiro lugar, já que esta não estava sendo proibida. E aí, tendo a vida em si mesmo, o homem tendo a vida eterna, ia ter toda a eternidade para, em amor, entender o que era essa árvore do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, em algumas palavras, não é o conhecimento que é usado, é sabedoria, palavra, ou então mistura do bem e do mal. E a mistura do bem e do mal, o que significa? É o contrário do conhecimento, né, do bem e do mal, como a gente... acho que já tinha falado ou não, mas enfim, quando a gente mistura o bem e o mal, fica impossível de saber exatamente onde está o bem e onde está o mal. Então, quando ela é comida pelo homem no momento errado, aquilo não se torna sabedoria, se torna outra coisa, se torna confusão. Então a gente vai tentar mostrar isso aos poucos, e se torna morte, né? Se torna a morte através
deste ato de desobediência e de ingestão desta árvore, teve a morte. Então a gente vai entender por que a morte. Então a gente vai entender o princípio do Bereshit, que é o princípio do começo, e entender o que é a árvore do bem e do mal e o que é a árvore da vida. E o que estava planejado para a gente desde o começo. E onde que Jesus vai entrar dentro disso. Então, dentro de em Daniel, a gente vai ver aqui, ó, Daniel 2:20. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Então ele está fazendo aqui alusão à sabedoria e à força. E a força, gente, a gente vai associar à vida, porque a força é a vitalidade, é o vigor, e sem a vitalidade e o vigor não tem vida, né? Então a gente vai associar a vida como uma alusão, por enquanto, tá? E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, ele estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e o conhecimento aos entendimentos. Então a gente vê que a sabedoria e o conhecimento andam junto, e a gente vai ver também que a sabedoria e a obediência andam junto, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e eu te louvo porque me deste sabedoria e força. Vamos ver onde a gente encontra novamente a sabedoria e a força. Estamos aqui em Êxodo 24:7. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. Então aqui é Moisés. Já vou ler só rapidinho 6 para a gente entrar no contexto. E Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. Então tá aqui a gente está dentro de um contexto sobre logo depois que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Então recebeu a lei. Então, o que ele faz? Ele tomou o livro da aliança e ele leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Em algumas traduções faremos e conheceremos. E aí os rabinos falam: não, mas por quê? Não faz o menor sentido. Primeiro a gente conhece, depois a gente faz. Por que primeiro faz, depois a gente conhece? Então, esta ordem das coisas, fazer, que é associado à força, tá? À ação, e obedecer, que é associado à sabedoria, ela é muito importante. Porque, em todo caso, a árvore da vida a gente podia ter comido. Então, em primeiro lugar, podia ter feito, tá bom? Então vamos lá, a gente continua e a gente vai ver que o que é o conhecimento, né? O conhecimento, a gente está em Provérbios 1:7. Por que que o conhecimento ou a sabedoria está associado à obediência? Olha só, o Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A gente vê duas coisas, vê que sabedoria e conhecimento, sabedoria e instrução estão unidos, e que, como eu havia dito, a obediência ou o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. Então aqui tem uma revelação muito profunda que está dizendo para a gente assim, porque essa palavra princípio aqui na verdade, na versão hebraica é primícia. Então, o temor do Senhor é a primícia da sabedoria.
E o princípio da primícia é uma amostra excelente para ser apresentada a Deus. É como se eu dissesse que da sabedoria de Deus, o que a gente pode extrair de melhor da sabedoria de Deus é o temor do Senhor, a obediência. E aí, se a gente ainda não voltou lá para Gênesis, mas a gente vai voltar quando a gente chegar no final do vídeo, mas se a gente voltar lá para Gênesis e pensar, será que Adão e Eva, quando eles comeram do fruto da árvore da sabedoria, eles tinham com a sabedoria associado esse temor, associado à obediência. Já, pelo menos a obediência, já dá para dizer que não, né? Porque não obedeceram. Então já dá para ver que não tinha esse temor. A gente já vai começando a entender por que vai representar a morte, tá? Então já tem as premissas do que a gente vai desenvolver aqui com esse vídeo. E vamos continuar com a força e a sabedoria, para mostrar que a força e a sabedoria vão junto. Jó 12:16. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que o faz errar. Ou em 13. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Tem várias passagens. Agora a gente vai para entender o princípio do Bereshit ainda. Vamos continuar desenvolvendo o princípio do Bereshit, que é o princípio do 2, para a gente entender que esse princípio ele vale em várias passagens, a gente vai ver. Então a gente vai para Mateus 4:18. E Jesus andando junto ao mar da Galileia. Não, vamos para 17, para o contexto, tá? Até no 16, subir um pouquinho mais no contexto. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz aos que estavam assentados na região e sombra da morte. A luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então é o começou, é o Bereshit de Jesus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então a gente vê que mesmo Jesus obedece o princípio Bereshit, 2, ele chama 2 irmãos. E tem mais. Antes de Jesus vir ao mundo, quando Jesus vem ao mundo, Maria fica grávida e Isabel, sua prima, fica grávida também. E é enviado ao mundo Jesus e João. E Jesus diz de João que ele é maior que Elias, né? E a gente vê que João, ele prepara o caminho do Senhor, ele aplana o caminho do Senhor, é a voz que clama no deserto. Então a gente pode associar João a um auxiliador, né? A gente pode fazer essa associação. E aí a gente começa a fazer associação com Adão e Eva, né? A gente teria João representando a mulher como auxiliadora e Jesus representando o homem. Mas assim, é meio forte a associação. Vamos ficar mais humilde e pensar só no princípio do 2 por enquanto. Aí a gente vai ver aqui, ó, outra vez o princípio do 2. Em João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura
tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer de água e de espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o princípio do 2 aqui novamente, tá bom? E a água representa o arrependimento, porque era o que o João Batista estava fazendo, ele estava já batizando as pessoas em água para se lavarem, para produzirem frutos de arrependimento, para se arrepender. Então o arrependimento é extremamente profundo e extremamente necessário, porque o arrepender é a gente ter consciência de que houve uma queda do homem, que o homem está numa situação sem Deus e que a situação com Deus passa pelo arrependimento e por receber o Espírito de Deus. E receber Jesus também, porque aceitar Jesus como sendo o seu Salvador. A gente vai ver isso talvez mais pro fim da nossa série, mas a gente vai falando aos poucos. Agora, o princípio de 2, de novo, olha só. Agora, o princípio de 2, mas só que dentro da gente. E aí vem a maravilha das maravilhas, tá? O mistério, aqui estamos falando de 1 Colossenses 25. Não, de 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, né? Então todos aqueles separados, todos aqueles que andam agora com Deus, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, ó que lindo, Cristo está dentro de nós. E quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, o Espírito do Santo também está dentro de nós. Então, temos 2 dentro de nós. Então, é um verdadeiro nascimento, né? Porque é um verdadeiro começo, já que tem um princípio Bereshit dentro da gente. E aí a gente vai entender quem é Jesus dentro de nós e quem é o Espírito Santo dentro de nós, tá bom? Então, ó, lá vai. João 1:1. No princípio. Então, em hebraico, o Evangelho de João começa com a palavra Bereshit, a mesma palavra para o começo de Gênesis. Então, no princípio. No princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Está falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, essa árvore, agora a gente começa a entender, esta árvore lá em Gênesis, no começo, a árvore da vida, a gente pode associar a Jesus, já que Jesus é a palavra, na palavra está a vida, e a vida é a luz dos homens. Agora a gente vai ver quem é o Espírito. Então estamos em Coríntios, estamos em Mateus 3:11. A gente não vai ver o Mateus, porque aqui é na verdade falando do João, que batiza para o arrependimento, a gente já falou. A gente vai para 1 Coríntios 2, capítulo 2, do verso 9 ao 13.
Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Já é lindo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Em alguns versículos sonda todas as coisas, né? Então o Espírito, ele sonda. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então a gente recebe o próprio Espírito de Deus, o Espírito que conhece as coisas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, para quê? Então, o Espírito nos serve para conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. A palavra de Deus, a luz de Deus. Então, conhecer. O verbo conhecer associado a sabedoria, né? Então, a gente está vendo aqui o Espírito associado com essa sabedoria, o Espírito de Deus, a quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Então, o Espírito Santo ensina uma sabedoria. Então, a gente vê aqui o Espírito Santo realmente associado à sabedoria, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, a gente pode dizer que as árvores da vida, então, a árvore da vida é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore da vida a gente pode associar a palavra de Deus, a gente pode associar a Jesus, a gente pode associar a luz, e a gente pode associar a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou a árvore da sabedoria, porque em algumas traduções é sabedoria, com o Espírito de Deus e com o temor, com a obediência, porque a sabedoria de Deus a gente viu que está associada com o temor e com a obediência, né? Então, qual é a ordem das coisas? Primeiro a gente aceita Jesus, a palavra, a luz, né? E Jesus nos envia o Espírito Santo, ele envia o Espírito Santo. Então, existe uma ordem. Primeiro, a vida e depois a sabedoria. Essa é a ordem das coisas. Primeiro a palavra, primeiro a luz, depois a sabedoria. E a sabedoria, ela é construída, né? Porque Jesus, ele nos batiza de espírito e de fogo. E o fogo vai trabalhando dentro da gente e vai limpando as escorias, né? As escórias, para deixar o ouro puro, né? Então, o Espírito Santo trabalha para que a gente cresça em sabedoria. E o que acontece quando... Então, a gente vai ver aqui o que acontece quando a gente come dessa árvore sem Deus. Vamos ver o que acontece. Ou que a gente não tem a sabedoria com Deus, né? A gente vai ver em Oséias. Meu povo, Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. E uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então a gente vê aí, né, o povo judeu que está rejeitando a sabedoria e a lei. Então não tem a obediência. Então é o conhecimento sem a obediência. Vamos ver ainda aqui o que acontece em Isaías 5:13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a multidão secará de sede. Então,
falta o alimento para quem não tem conhecimento. Os lábios do justo, aqui, Provérbios 10, 21, os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos, ou os insensatos, né, os sem sabedoria, morrem por falta de entendimento. Então é a morte. Então a gente vê aqui que a falta de entendimento, a falta de sabedoria, a sabedoria associada a Deus, né, é a morte. E agora a gente vai ver o que acontece então aqui o que acontece quando a gente morre, né? Então o que estava reservado, primeiro vamos ver os frutos do Espírito, o que estava reservado para o homem se ele tivesse obedecido. Então vamos ver aqui, eu adoro os frutos do Espírito porque frutos vêm da árvore e a gente faz pensar nos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, maravilha, né? E quando os frutos do Espírito, sem a obediência, sem o temor, sem a verdadeira sabedoria de Deus, o que acontece? Então, olha só. A gente percebe que no Éden, antes da queda, Gênesis 2:25, o homem e a mulher, tá? E ambos estavam nus, e o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Eles estavam revestidos da glória de Deus. Eles não se envergonhavam. Eles comeram, então, dessa árvore. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então, eles conheceram que estavam nus, então eles viram a própria natureza. Então, é meio que eles foram postos na nudeza, né? A nudeza foi revelada. E o que é a nudez revelada? É você estar desmascarado, né? Você ver realmente quem você é. Então, quando isso acontece, olha o que acontece. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esconderam. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então você vê aqui a vergonha. Agora, por que ele está com vergonha? Porque ele está vendo que ele realmente, o produto do que ele realmente é. Então assim, ele come sabedoria ou conhecimento sem Deus, sem o temor. E sem o temor de Deus, sem a obediência, o que produz isso? Assim, ele vai se desconectar de Deus, não tem mais a glória de Deus que reveste ele fica nu, ele vai se desconectar de Deus, e ele passa a ser, de alguma forma, o seu próprio Deus, o seu próprio ponto de referência, e ele é o seu próprio ponto de criação, de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de tudo. Então, essa é a morte. A morte é esta desconexão. E quais são os frutos do que, né? Então, quais são os frutos disso? Então, é o contrário dos frutos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é com o temor, é a sabedoria já com Jesus dentro da gente, né? Sem Jesus dentro da gente, fica só a gente mesmo, e só a gente mesmo o produto dessa revelação, vamos dizer assim, que essa árvore ela vai revelar, né? Então, em vez de revelar a palavra e a luz de Deus, ela vai revelar a nossa própria natureza, que estamos vendo que a gente está nu e olha porque ele está com vergonha, olha o produto, olha o que o Adão e a Eva estão vendo, porque eles estão com vergonha, olha só. Então, é a lista do que é a morte, então é o contrário do Espírito de Deus com a palavra de Deus. É o ódio,
é a tristeza, é a falta de paz ou ansiedade, é a impaciência, é a maldade, é a infidelidade, é a rebeldia, é a falta de domínio próprio, ou piti, ou descontrole. Gente, será que dá pra gente estar entendendo que, assim, que sem Jesus, sem o Espírito de Deus, estamos todos mortos, né? Então, o arrependimento, na verdade, quando Jesus fala que ninguém vai ir para o reino de Deus sem nascer de novo, de água e de espírito, ele está falando que tem que ter o arrependimento, que é reconhecer que o nosso destino foi mudado, né? Que a gente está vivendo só dentro da nossa própria natureza, sem estar associado a Deus. E quando a gente vive a nossa própria natureza, o fruto da nossa própria natureza é terrível, né, gente? É terrível. Então, assim, é meio chocante terminar dessa forma. Então, eu queria só relembrar que o plano que foi feito pra gente não foi mudado. Então, assim, qual é o plano? O plano é, primeiro, a árvore da vida, então, primeiro a palavra de Deus, Jesus, depois o Espírito Santo, e a gente andar com Deus, a gente viver este mundo com Deus. E a prova de que ele não mudou de plano é que ele manda Jesus. Então é um resumo assim do começo e do novo começo, que será o reino de Deus. Então, imaginem que se há um novo começo logo mais, existe também um fim dos tempos, esses tempos das nações, ou os tempos desses produtos aqui que eu acabei de falar. Então, esses produtos aqui, tudo que eu acabei, essa listinha negra, ela vai ter fim, logo mais. Então, o reino de Deus é um lugar que não vai ter ódio, não vai ter tristeza, não vai ter ansiedade, não vai ter impaciência, não vai ter maldade, não vai ter infidelidade, não vai ter rebeldia, não vai ter descontrole. Que lindo! Então, pra gente saber, quero anunciar o próximo vídeo que eu pensei em falar é sobre a serpente, pra gente entender um pouco mais como funciona o nosso mundo e um pouco mais sobre o plano de Deus. Um beijo.